Daí, pessoal, mais uma resolução. Esboçar o gráfico da função y igual a seno de π sobre 2 menos x. Bom, vou resolver essa questão aí usando uma espécie de tabela, né, xy, como artifício. Né? Olha só, primeiro um breve comentário. Se eu pensar nos parâmetros, f de x igual a mais b que multiplica seno de x, aliás, seno de cx mais d, nos parâmetros a, b, c e d. Inclusive tem no canal aí uma aula que tem bastante aspectos teóricos a respeito desses parâmetros aí, sobre as suas influências na disposição do gráfico trigonométrico, né, tanto para seno quanto para cosseno. Então, se eu pensar nesses coeficientes aí, olha só, o a ele não se apresenta. O a é igual a zero. O b é o coeficiente, é o parâmetro que multiplica o seno. Quem está multiplicando o seno aqui, ó, é 1. É 1 vezes seno. Então, b é igual a 1. Isso é o normal também. Isso faz com que a imagem tenha duas unidades de amplitude. O tamanho, amplitude, o tamanho da imagem é de duas unidades. O c é igual a menos 1. O c aqui, ó, que multiplica o x está multiplicado aqui por menos 1. E esse c indica o período, né? Como é uma questão modular, né? Dá para dizer então assim, ó, que o período é igual a 2π sobre o módulo de c. Então é 2π sobre o módulo de menos 1. Módulo de menos 1, vou fazer isso aqui mais claro. 2π sobre o módulo de menos 1. Então o período é igual a 2π sobre 1, que é 2π, ou seja, o período é normal também. O período é 2π. Então é uma função normal, não vai alterar o período, não vai alterar aí o tamanho da imagem. O que vai acontecer pela presença desse π sobre 2 aí é um deslocamento da função na horizontal, ou para a direita ou para a esquerda. Tá? Então isso é só uma análise quanto aos parâmetros A, B, C e D. Mas vamos para a construção propriamente do gráfico. Então, como que eu vou estabelecer essa construção? Eu vou criar aí uma tabela, né, de x e y. E aí eu vou substituindo o x e vou verificando os y. Então, observa, ó, que é interessante para mim que esse parêntese aqui, ó, y sobre 2 menos x, que ele resulte 0, porque eu sei o seno de 0. Estou falando isso em graus, tá? 0 graus. Que isso também seja 90 graus. Que isso seja 180 graus. 270 graus. E a volta completa 360 graus. Então isso aqui em radianos 0. Aqui π sobre 2. Aqui π. 3π sobre 2 e 2π. Então, antes da tabela, eu vou fazer estabelecer essas igualdades aí, ó. π sobre 2 π sobre 2 menos x, eu quero que seja igual a 0. Então, eu digo que π sobre 2 é igual a x, vem para cá mais, igual a x. Então, x é π sobre 2. Então, é o meu primeiro valor de x aí. π sobre 2 menos x, eu quero que seja agora igual a 90, ou seja π sobre 2. E aí, então, esse π vem para cá, esse x vem para cá mais, esse π sobre 2 vem para cá menos.
π sobre 2 menos π sobre 2 é igual a x. E aí eu tenho que x é igual a 0. Então aqui eu tenho um valor de x e aqui eu tenho o segundo valor do x. Terceira igualdade, eu quero que π sobre 2 menos x seja igual a 180, ou seja, seja igual a π. Então joga para cá, eu tenho que π sobre 2 menos π é igual a x. Ou seja, x é igual a menos π sobre 2. Se eu diminuo, né, π sobre 2 menos π, eu encontro menos π sobre 2. Aí eu tenho um outro valor aqui de x. Mais 2, π sobre 2, menos x, que é esse interior aqui, ó, igualando a 270, que é 3π sobre 2. π sobre 2 menos 3π sobre 2 é igual a x. π sobre 2 menos 3π sobre 2, isso vai dar menos 2π sobre 2, menos 2π sobre 2 é igual a x, logo x é igual a menos π. Cancela aqui, né, 2 com 2. Então aí eu tenho o quarto valor do x. E para fechar, né, eu poder estabelecer o esboço do gráfico, π sobre 2 menos x igual a 360, que é 2π. Então eu tenho π sobre 2 menos 2π, isolo o x aqui positivo, π sobre 2 menos 2π, isso não lembrar, ó, aqui, ó, π sobre 2 menos 2π, mmc 2, divide por 2, 1, vezes o π é o π, menos 2 por 1, 2, vezes 2, 4, 4π, isso me dá menos 3π sobre 2. Então eu tenho que x é igual a menos 3π sobre 2, e aí eu tenho um outro ponto, ok? Bom, e eu vou fazer então, usar esses valores na confecção do gráfico. Observa que eu tive 3 valores negativos aqui, né? Então ele vai ter que ter um bom pedaço negativo. E aqui também vou colocar uma outra parte positiva para colocar aqui o que eu encontrei e também projetar o resto do desenho. Deixar assim por enquanto, ó, sem finalizar ali o x. Aqui y e aqui o eixo x. Então vou colocar os valores do x, ó. Primeiro o x, 0. Então tá aqui, ó, 0. Outro valor do x, π sobre 2. Então vou colocar aqui de 4 em 4. Aí eu vou ter 3π sobre 2, vai dar 12, vou colocar de 2 em 2. Então aqui, π sobre 2. Aqui eu tenho 1π. Bom, positivo só tenho só o π sobre 2. Tenho 0, eu acrescentei o π aqui por minha conta. Negativos eu tenho menos π. Aqui, ó, menos π. Aqui menos π sobre 2. E aí eu tenho menos 3π sobre 2. E agora eu vou pensar, né, nessa substituição. Observa, quando o x valeu π sobre 2, foi quando eu igualei a 0 aqui, ó. Então isso aqui é 0. E o seno de 0 é quanto? É 1.
Então, para π sobre 2, aliás, para x igual a π sobre 2, para x igual a π sobre 2, eu tenho o seno de zero, e o seno de zero é zero. Então, para π sobre 2, eu tenho um ponto aqui no zero. Não entendi, professor. Vou explicar de novo. Observa que eu obtive aqui o valor de x igual a π sobre 2. Quando que eu encontrei esse valor de x igual a π sobre 2? Quando eu igualei isso aqui, ó, a zero. Então isso aqui é zero. E quanto que é o seno de zero? É zero. Então, zero é o valor correspondente a x igual a π sobre 2. Ok? Vamos pensar no outro então. Fazer devagar então o outro. Aí eu tenho um x igual a zero, que é esse x aqui, ó. X igual a zero. O x igual a zero vai ter qual y? Bom, o x, eu obtive x igual a zero quando eu quis igualar essa expressão aqui dentro, ó, a π sobre 2. Vou começar a fazer um rascunho aqui embaixo. Ó, o x é igual a zero para que o parêntese π sobre 2 menos x seja igual a π sobre 2. Ou seja, eu quero que isso aqui, ó, valha π sobre 2, ou ainda, né, 90 graus, que é mais fácil de entender. Então o parêntese é 90 graus. E quanto que é o seno aqui, ó, de 90 graus? É igual a 1. Então quando o x for 0, eu tenho que o y será 1. Vou botar 1 aqui, ó. Então o pontinho será aqui, ó. Vamos fazer mais um. Vamos pegar o outro x. Esse aqui eu já fiz, esse aqui eu já fiz. Agora o x igual a menos π sobre 2. Aqui, ó, faltou o menos. Menos π sobre 2. Bom, para o menos π sobre 2, x igual menos π sobre 2. Quando que eu achei menos π sobre 2? Para π sobre 2 menos x, se igualando a π, ó, se igualando a 180 graus, se igualando a π. Ou seja, esse interior aqui eu tenho que enxergar o quê? Tem que enxergar π, ou seja, seno de π. E quanto que é o seno de π? Seno de 180 é zero. Portanto, o y aqui, ó, é zero. Então, eu tenho uma outra bolinha no menos π sobre 2 aqui. Agora, fazer um outro x. Esse também já foi feito. X igual a menos π. Acho que vai dar aqui um espaço. X igual a menos π. Como é que eu obtive x igual a menos π? Bom, eu peguei aquele parêntese lá, π sobre 2 menos x, e igualei a 3π sobre 2. Ó, tá aqui, ó, igualei a 3π sobre 2. Ou seja, o y vai ser o seno de 3π sobre 2. E quanto que é o seno de 3π sobre 2? Bom, é o seno de 270, o seno de 270 é menos 1. Então, a bolinha do menos π vai ficar aqui no menos 1. Deixa eu marcar aqui. Aqui é o menos 1. E a bolinha, então, do menos π vai ficar aqui, ó. E o último, esse aqui já foi feito. O último, x igual a menos 3π sobre 2. Que tá aqui, ó. Esse x aqui, ó. Menos 3π sobre 2. Quando que eu consegui menos 3π sobre 2? Quando eu peguei o parêntese, π sobre 2 menos x, e o igualei a, daqui, ó, 2π. Então, o y é igual a seno
Isso aqui, ó, eu igualei a 2π. Então é seno de 2π. E quanto é que é o seno de 2π? É o seno de 360, que é 0. E aí eu tenho uma bolinha aqui no 0. Aí a partir desses pontos eu já consigo aí esboçar um gráfico. Ó, seria alguma coisa assim. Indo até aqui, subindo até lá 1, descendo aqui. E aí esse desenho se perpetua, né? Assim, ok? Então tá aí o esboço desse gráfico. Tranquilo? Ah, professor, mas se eu quisesse saber aqui, ó, o valor do x igual a π. Se eu quisesse para o x igual a π. Então tem que pensar, deixa eu pôr aqui, ó. Pensar que eu quero que isso aqui, ó, seja igual a π. Eu quero que π sobre 2 menos x, eu quero que isso seja igual a π. Então eu tenho que π sobre 2 menos π é igual a x. Então x é igual a menos π sobre 2. Então significa que isso aqui, ó, é menos π sobre 2, ou seja, o valor y é seno de menos π sobre 2. Ou seja, o seno de menos 90. Seno de menos 90 é o mesmo que o seno de 270. E vai dar onde? Vai dar no menos 1. E aí tu vê que fecha aqui, ó. Vai dar bolinha aqui no menos 1 realmente. Tá aqui, ó. E aí eu posso ampliar então meu desenho para cá, ó. E aí segue, né? Ok? Então era isso. Espero que você tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.